Posso começar então? Não, Carla, deixa-me eu apresentar. Desculpa. Pronto. Uma boa noite. Como vos disse, o meu nome é Marta Rodrigues e para quem nos vê pela primeira vez, estou-vos a falar aqui de São Brás de Alportel, no Algarve, e sou a presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Sejam bem-vindos ao ciclo de conversas Escola, Comunidade Educativa. Sendo uma organização de base local, que desejamos, obviamente, que tenha um impacto nacional, gostaríamos que colocassem no bate-papo de onde é que nos estão a ver. Porque é sempre interessante percebermos que, por exemplo, nós aqui estamos a ver do Algarve, a Carla está em Lisboa, o Fernando em Odmira, o Alberto na Maia, e muitos de vocês também estão do norte do país, que é sempre um prazer termos nestes webinars norte a sul, e muitas das vezes ilhas também. É extremamente interessante e gratificante para nós, obviamente. Esta organização conta com a participação, como vos digo, do meu colega da Associação de Pais, o Fernando Machado, e com o Alberto Santos, para muitos já bem conhecem, que é o membro do Conselho Consultivo da FAP Maia. Boa noite a ambos. E é muito bom vermos novamente uma sala já compostinha, não é? Tivemos mais de 100 inscrições, por isso eu acredito que vão chegando as pessoas. E acima de tudo, isto sem dúvida começa a ser um sinal de que as pessoas confiam para voltarem até nós e estarem aqui a uma quinta-feira à noite, não é? Depois de um dia de trabalho, num bocadinho para falarmos de temas tão pertinentes. Meus digníssimos colegas, preparados para mais uma sessão? Sem dúvida nenhuma, é sempre um prazer voltar a estar, não com São Brás, mas com o país, a partir de São Brás, da Maia, por aí fora. O tema da liderança é um tema tão importante para um movimento associativo parental que cada vez mais se quer eficiente e eficaz naquilo que é o seu trabalho, e por isso estou com muita expectativa, Carla. Fernando? Ok, então boa noite, agradecemos a vossa presença. Esperemos aqui que consigamos sair, portanto, desta sessão mais conhecedores das ferramentas que nos possam ajudar tanto a ter mais motivação como também a assumir a liderança, não é? Hoje com maior ênfase na questão das associações. Portanto, posto isto, vamos ouvir a Carla, não é? Que vai fazer aqui uma apresentação num estilo, como ela tinha dito, descontraído e, dentro do possível, interativa também. Portanto, Carla, podes avançar. Obrigada, Fernando, obrigada, Alberto, e obrigada, Marta, pelo convite para estar aqui hoje. Eu tenho uma apresentação para partilhar convosco. Se tiverem alguma dúvida, podem ir escrevendo aí nos comentários. Vou fazer uma apresentação primeiro sobre quem sou eu, para perceberem um bocadinho o meu percurso e o que é que me traz aqui, porque a Marta me convidou, assistiu a uns workshops meus. Espero que já estão a ver o meu ecrã. Confirmem-me só. Sim? Boa. Então, é um gosto de estar aqui convosco para falar de um tema que me apaixona. Na verdade, a parte da liderança apaixona-me, bem como outras coisas na vida. Na verdade, eu sou uma apaixonada pela vida. E esta é a minha apresentação. Quem sou eu? Eu sou apaixonada por viver, sou apaixonada pela transformação pessoal, a começar por mim. Sou apaixonada pelo meu filho, pela minha cadela, pela minha família, pelos meus amigos. E o meu percurso é interessante. Eu fui durante mais de 25 anos Finance Manager, portanto gestora financeira em grandes multinacionais, sendo que as últimas onde estive foi a L'Oréal. Depois estive na McDonald's, depois em 2016 mudei completamente de vida, como já vos vou explicar aqui, e depois voltei à área financeira a convite, e aí foi para me testar a mim, para testar se realmente eu conseguia ser uma líder humanizada, uma líder que agia com o coração. Então, a minha transformação começou em 2016, na altura saí da McDonald's, e aproveitei a oportunidade para me começar a transformar. Comecei
em primeiro perceber a comunicação não verbal. Eu já era líder de equipas há algum tempo e posso-vos confessar, eu gosto de fazer este zoom out e com toda a vulnerabilidade dizer que eu era uma líder assertiva ou agressiva. Eu não tinha muito tempo, paciência para as pessoas, eu também sou mãe, o meu filho nasceu com uma neuropatia periférica e passei grande parte da minha vida a dizerem-me que a esperança de vida dele era infância, adolescência. E aqui, eu não sei se sabiam isto sobre mim, mas aqui foi onde realmente eu tive que fazer uma transformação e foi quando eu pensei, espera lá, deixa-me lá mudar aqui a percepção das coisas, porque na verdade todos morremos, falamos muito pouco da morte, mas todos morremos. Então, quis eu que ter outra perspectiva e outra abordagem, a ver como é que eu poderia ver a vida, vivenciar a vida, experienciar a vida, e pensei, então olha, que ele viva, morra Marte, morra farto. Isto chocou algumas pessoas, mas na verdade é isto que nós estamos cá a fazer, é experienciar a vida. Isto ajudou-me também na minha transformação. Então, quando eu me transformei em 2016, eu tinha 47 anos, 46, 47 anos, o Nuno, que é o meu filho, Vivinho da Silva, fez mestrado, era uma estatística, não é? E a estatística também tem os pontos que estão fora dessa mesma estatística, e eu consegui fazer esta transformação na minha vida. Ele já estava na faculdade, hoje já está em mudança de casa, inclusivamente, vai viver completamente sozinho, ele tem uma dificuldade que não mexe do joelho para baixo, não mexe nada, tem umas talas de carbono, e do cotovelo para baixo tem pouca apreensão fina. Isto serve para quê? Serve para perceber que realmente nós conseguimos viver de forma mais feliz quando escolhemos ser mais felizes. Então, eu comecei, e isto para justificar um bocadinho, porque todos nós temos a nossa justificação, mas para justificar um bocadinho, muitas vezes, a forma como nós não temos paciência para as outras pessoas, não temos paciência para ouvir outras opiniões, porque isto acontece no dia a dia, porque acima de tudo somos humanos. Então, esta transformação começou com desenvolvimento na área de comunicação não verbal. Eu precisei de perceber como é que nós nos expressávamos, porque não entendia muitas vezes como é que as pessoas diziam que eu era agressiva, e era tudo com expressões, eu não era bruta para as pessoas. E isto levou-me depois a transformar e a experienciar, a ir mais longe na programação neurolinguística, perceber como é que eu podia mudar os meus comportamentos. E depois, porque sou uma curiosa nata, precisei de ir à neurociência, perceber como é que o nosso cérebro funcionava. E aí levou-me a um mundo, ao coaching, ao desenvolvimento de coaching e de neuroplasticidade também, o coaching aliado à neurociência. E já estava eu em pleno, em 2019, já a fazer as minhas sessões de coaching, e dizem-me, Carla, eu quero que tu sejas a diretora financeira da Europa de uma multinacional, que era Rockport, e eu, não, desculpem lá, eu agora já estou noutra. E pensei duas vezes e acreditei que isto tinha uma razão de ser. Depois de muito namoro para trás e para a frente, eu fiz um exercício comigo própria e percebi que, na verdade, um exercício de programação neurolinguística, e percebi que se eu fosse, eu ia perceber se aquilo que eu dava nas minhas formações e que eu ensinava às pessoas com quem eu trabalhava, se realmente era possível, que é eu ter uma liderança completamente diferente ali no meu ambiente de dor, e até que ponto é que eu conseguia ser outra pessoa, ser uma pessoa que me conseguia gerir, que conseguia ser vulnerável, que conseguia motivar a equipa, que conseguia influenciar os meus pares, as minhas chefias, principalmente quando não era hierárquico, quando era uma relação mais funcional. E foi isso que eu fiz. Entretanto, fui para esta experiência em 2019, continuei a minha vida toda com os meus coaches, portanto com as pessoas a quem eu acompanhava, com formações em empresas, tinha que pôr férias para trabalhar, até que decidi, uma escolha minha, dizer, olha, eu vou sair em 2020, porque na verdade eu quero continuar este meu percurso, esta minha paixão de influenciar outras pessoas. E de uma forma que posso-vos dizer que fui a líder que sempre quis. Portanto, desde então, desde 2020, que me dediquei à instrução online, sempre na área da comunicação e da liderança, e criei inclusivamente uma metodologia, a metodologia Lead with Heart, portanto, liderar com o coração, que assenta em 4 pilares e que eu vou-vos
explicar um bocadinho ao longo desta apresentação quais são estes 4 pilares e o que é que eu posso fazer para me transformar. Como devem imaginar, fui uma mãe presente na escola onde o meu filho andou sempre em escolas públicas, exceto na pré-primária, ali na infantil até aos 5 anos, de resto andou sempre em escolas públicas, porque eu acreditava e acreditei que é possível transformarmos quando é preciso e ajudarmos a mudar o sistema quando ele ainda não está preparado. E, portanto, o meu propósito é inspirar pessoas a desenvolver o seu máximo potencial. A apresentação foi um bocadinho longa, mas eu acho que é importante nós percebermos que nos podemos transformar e que podemos ser sempre melhores pessoas. Eu vou-vos começar por falar sobre a evolução que tem havido nas competências de um líder. Enquanto que antes, há uns bons anos atrás, nós falávamos que um líder tinha que ter hard skills, ou seja, tinha que ter competências técnicas. O líder tinha que saber fazer tudo aquilo que estava inerente à sua função e portanto, tinha que ser muito bom tecnicamente. E aí ouve-se falar muito daquelas pessoas que são muito austeras, muito autoritárias, porque não tinham valências nas competências humanas e nas competências comportamentais. Depois, passados uns tempos, nós começámos a perceber que, na verdade, quando estão muito focados na tarefa e na forma de técnica, muito só na técnica, estes líderes não se focavam na relação. Eu sou dessa geração, isso aconteceu comigo, portanto eu consigo hoje fazer o tal zoom out e olhar para mim e ver como é que eu agia. Eu era excelente tecnicamente, tinha sempre notas fabulosas nas minhas avaliações, mas depois esta parte humana que também, cada vez é mais importante, também nos condiciona. Então depois nós começamos a ouvir falar muito das soft skills, ou seja, das competências comportamentais. E começou a haver uma grande avalanche de formações para que as pessoas tivessem mais capacidade de comunicação, fossem mais empáticas, soubessem o que era a liderança versus a chefia, para a pessoa não ser tão autoritária, envolver mais os colaboradores. E o líder começa a levar com esta transformação toda e tem que ser agregador de equipas, tem que falar bem, tem que conhecer-se, tem que ter inteligência emocional, tem que ter resiliência, quando ele nunca esteve habituado a fazer essas coisas dessa maneira. E então o que acontece é que começa a ser ministrada muita formação aos novos super-heróis, que eram aqueles líderes que tinham as competências técnicas, mas que lhes faltava ali muito da competência comportamental. Só que estes novos super-heróis começam a ficar muito frustrados, porque a responsabilidade é muito grande e os comportamentos começam a ser todos uniformizados. E até que ponto é que estes comportamentos uniformizados, que de repente todos temos que usar a palavra empatia, todos temos que ser empáticos, até que ponto é que isto era genuíno? E começou-se a perceber que há palavras que até estão gastas, porque na verdade depois não se experiencia. Eu costumo dizer que nós podemos ler todos os livros do mundo sobre como fazer uma maratona. Eu posso saber que tenho que ter aquela marca de ténis e de sapatilhas, eu posso saber que tenho que ter aquela roupa técnica, eu posso saber como é que são os treinos, como é que eu tenho que ir a estes treinos, mas enquanto eu não calçar os sapatos e não for correr nem que seja 100 metros, eu nunca vou fazer uma maratona. E isto é aquilo que nós nos devemos lembrar, mais do que os livros, é experienciar, permitir-nos ao erro. E o que acontecia com estes líderes muitas vezes era que ainda não sabiam lidar com o erro, porque consideravam que era uma falha grande, a responsabilidade era muito grande. E na verdade ainda continua a acontecer. Só que hoje em dia aquilo que se fala é das human skills. E agora sim nós falamos de competências humanizadas. E o que é que isto quer dizer? Então, é importante que um líder esteja alinhado com a sua essência. Não é porque, de repente, todos temos que ser motivadores que temos que mudar a nossa essência e que temos que falar de uma forma mais motivadora e mais expressiva. Não. Cada pessoa consegue liderar mantendo a sua essência, tendo a coragem de ser vulnerável. E a vulnerabilidade, eu acho que se calhar ainda há muitas pessoas que consideram a vulnerabilidade uma fraqueza, ou mostrar as minhas fragilidades.
E a vulnerabilidade pode não ser isso, e se calhar até desde pequeninos, como diz o António Damasio, o nosso cientista, que diz que nas escolas ainda se trabalha muito em função do sucesso, em função do resultado, e às vezes precisava-se de trabalhar mais a compaixão, o amor, o companheirismo, e trabalhar mais no processo, como é que eu chego aqui, do que propriamente o focar-me no resultado. Então, hoje, um líder precisa de adaptabilidade, precisa de saber que eu posso lidar com esta pessoa desta forma, mas aquela pessoa vai necessitar que eu trabalhe com ela de uma forma completamente diferente. Até agora, está claro o que eu estou a dizer? Sim, podem fazer assim uns dedinhos para cima. Ok. Qualquer dúvida, interrompam-me. Então, na verdade, são estas as competências algumas das competências que um líder hoje em dia precisa. E nós somos líder desde que acordamos até que nos vamos deitar. Porque, na verdade, nós somos líder nas nossas casas, nós podemos ser líder e somos, de alguma forma, na forma como nos lideramos também no nosso local de trabalho, e temos uma responsabilidade acrescida enquanto líderes da nossa família também, porque um líder, como nós sabemos, aquilo que nós admiramos num líder muitas vezes é o agir pelo exemplo, não é? Então nós somos capazes de dizer aos nossos filhos: não quero telemóveis à mesa, e de repente nós próprios estamos com o telemóvel, não é? Nos restaurantes, pronto, não é preciso telemóvel, mas agora vá, tudo telemóvel para estar aí tudo sossegadinho. Então até que ponto é que isto é congruente? E os miúdos então têm um olho clínico para ver a nossa linguagem não verbal, ou seja, aquilo que nós fazemos. Então, ao longo do tempo, as nossas competências foram mudando. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisto desta forma, das hard skills, soft skills e human skills, que ainda se ouve falar pouco, mas que cada vez mais é o que se pretende e é o que se procura. É urgente que nós consigamos respeitar o outro e respeitar o outro na sua essência. Fala-se muito de inclusão. Por acaso o meu filho, que já está a trabalhar, fez agora um artigo para a empresa onde está a trabalhar sobre inclusão, e era o que ele dizia: mais do que inclusão por eu ter um lugar de estacionamento ou eu poder fazer o mesmo que os meus colegas de trabalho fazem, inclusão é quando eu respeito a opinião do outro. E às vezes nós não somos inclusivos porque estamos muito em modo de escutar para responder com a minha razão, mais do que escutar e entender como é que o outro pensa. Então, tendo esta consciência, é importante que eu consiga ter equilíbrio na minha vida antes de conseguir cuidar de quem quer que seja. Eu não sei se vocês já ouviram a metáfora do avião, mas eu vou explicar aqui. Com certeza já todos aqui, maioritariamente, já devem ter andado de avião e já devem ter ouvido que há uma determinada altura em que a menina ou o menino diz: em caso de despressurização, se as máscaras caírem, mesmo que viaje com pessoas que dependem de si, primeiro coloca a máscara em si e só depois nos outros. E esta é a nossa metáfora da vida, porque na verdade nós temos que cuidar de nós para conseguirmos liderar o que quer que seja uma associação, seja uma equipa, seja uma empresa, seja a minha vida, seja o que quer que seja. Nós precisamos de, primeiro, ter a responsabilidade de cuidar de nós. E a maioria de nós é disso que se esquece. A maioria de nós vive em piloto automático. Mete-se no carro, vai do ponto A para o ponto B e não sabe como é que chegou lá. Consegue achar, e nós, as senhoras, temos muita mania que somos multitasking. Desculpa, isso não existe. O nosso cérebro, mesmo para nós, mulheres, que dizemos que nós conseguimos fazer 50 coisas ao mesmo tempo, eu lamento informar, mas nós não conseguimos. Nós conseguimos fazer umas a seguir às outras, umas a seguir às outras. Mesmo que se ponha a criança na banheira, se vá à cozinha fazer a comida, que se vá apanhar a roupa ou estender a roupa, é uma de cada vez. O nosso cérebro não tem essa capacidade, e isso eu aprendi.
que nós não temos a capacidade de fazer várias coisas em simultâneo. Portanto, só nos estamos a desgastar, porque mais vale... há uma coisa que eu não disse, mas que estava a escrever lá no meu currículo, eu, entretanto, tornei-me professora de Mindfulness. Todas estas formações que eu fiz nunca foi para ter no currículo, foi porque eu precisei. Eu dizia, ok, agora que eu percebo comigo, então se eu percebo como é que o meu cérebro funciona e se eu percebo que tenho que me acalmar, então como é que eu vou fazer isto? Então praticava e ia até fundo na questão. Também tive um mês na Índia para praticar e me tornar professora de meditação, e depois cá já em Portugal foi de Mindfulness. Então, é uma das mensagens que eu gostava que vocês retivessem, porque isto faz parte de todos nós e mesmo de professores e enquanto pais, é primeiro cuidar de nós, não inverter aqui as coisas. Os nossos filhos e a nossa geração têm aqui, eu acho que nós enquanto pais tentamos sempre proteger muito os nossos filhos, porque de antes nós vinhamos de comboio, não podíamos perder o último da noite, porque senão éramos castigados, não é? Porque tínhamos que vir no primeiro da manhã, que era às 5 e tal da manhã, e nós hoje não fazemos isto, nós hoje vamos buscar os nossos filhos, nós hoje queremos que eles não apanhem chuva e deixamos-los à porta, nós fazemos uma série de coisas para eles não sofrerem. E, na verdade, nós estamos-lhes a tirar o poder da persistência e da resiliência, e isto está a notar-se imenso no mundo do trabalho. Eu dou formação em empresas e nota-se, porque os jovens não têm, depois não gosto, vou-me embora, e salto fora, e depois no outro lado vai acontecer exatamente o mesmo, e ficam perdidos. Então eu posso vos dizer que tenho algum à vontade para falar nisto, e se depois vocês forem consultar o meu site, eu tenho lá uma entrevista com a Júlia Pinheiro, porque eu e o meu filho fomos ao programa dela, e eu era considerada a mãe má, porque quando ele caía, eu não deixava que ninguém o levantasse. Quando ele começou a usar cadeira de rodas e tinha que as meter no carro, pedia-me ajuda, e eu dizia, e depois ia a chorar, eu, desesperada. E depois à noite falávamos os dois, ele, pois, tu não me ajudaste porque tu querias que eu fizesse sozinho. Sim, mas não quer dizer que eu não sofra. Então, às vezes o que é melhor? É nós darmos as ferramentas ou fazermos tudo por eles e pararmos um bocadinho, porque às vezes o fazermos tudo por eles não os ajuda a serem autónomos, porque é o que eles mais querem e é o que um liderado mais quer, é ser autónomo, é ser reconhecido, é ser capaz de fazer sozinho. Então, continuando. Isto é tudo muito bonito, nós trabalharmos a nossa autoconsciência e percebermos que temos que nos focar em nós, mas, e quando eu digo mas, limpa tudo aquilo que eu disse antes, mas há aqui uma questão que é, então, onde é que eu quero manter o foco? E a primeira observação que eu posso fazer é sobre mim, porque normalmente nós fazemos esta observação para o outro. E isto em associações também acontece, que é, onde é que eu estou a pôr o foco quando alguma coisa acontece? Será que eu estou a pôr o foco no problema ou será que eu estou a pôr o foco na solução? E aqui eu posso vos dizer que eu era daquelas pessoas que quando íamos para uma reunião de trabalho multidisciplinar com vários colegas de todas as áreas, eu da financeira, não é? Portanto, fiscal, a área fiscal era comigo, portanto, eu era a primeira a arranjar inúmeros problemas. Eu punha o foco no problema, a minha intenção era super positiva, porque eu não queria que o projeto falhasse. Agora, a forma como eu abordava as situações nunca era da forma construtiva. Nunca é um exagero, mas maioritariamente não era. E isto é a primeira coisa que pode levar a conflitos. E isto é a primeira coisa que pode levar a desentendimentos. E enquanto que numa empresa nós às vezes temos que tolerar, porque somos pagos, porque estamos lá para fazer essa função, muitas vezes o que acontece é que quando nós estamos a fazer coisas a nível voluntário, nós não estamos para isso e desistimos. E também nós perdemos esta persistência e esta resiliência e saltamos fora, porque há trabalhos que são mais difíceis. E já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Então, nós não conseguimos isto de um dia para o outro, mas nós podemos, com algumas dicas, olha, nem que seja autocolantes no telemóvel. Eu vou falando de mim, porque eu gosto de dar os meus exemplos, são os mais práticos.
Então eu lembro-me que houve uma altura da minha vida que eu disse, eu quero começar a julgar menos, eu não quero julgar tanto, e comecei a trabalhar o julgamento, então metia bolinhas vermelhas, tinha uns autocolantes que eram umas bolinhas, metia no telemóvel, na porta da rua, no espelho da casa de banho, no carro, na carteira, no frigorífico, e no carro metia no tablier, e o meu filho só me lembra dele, mas tanta bolinha vermelha, o que é que se está a passar agora? E eu, filho, eu estou a ver se não julgo. E lembro-me perfeitamente que uma vez ia no carro a conduzir e vejo uma senhora aqui com umas calças assim, muito tigressa, e começo a ai, credo. E de repente vejo a bolinha vermelha. Carla Rezende, o que é que tu tens a ver com isto? Isto não é teu, tu não tens nada a ver com isto. E às vezes estes auxiliares de memória ajudam-nos a trazer-nos para o comportamento que nós queremos, em vez de nos deixarmos ir em piloto automático a fazer aquilo que fazemos sempre. Portanto, o meu desafio é, se conseguimos sempre, não. Uma das expressões que me caracteriza são os baby steps, e eu recomendo muito que vão com baby steps e que comecem a criar estratégias para aquilo que querem transformar. Porque, na verdade, um líder que tem trabalho voluntário, e se vocês virem que há aqui alguma coisa que não esteja, acrescentem aí no chat, no bate-papo, que é assim, quando nós somos voluntários, enquanto aqui no vosso caso, em associações de pais, o que acontece? Há dificuldades enormes. Há dificuldades no alinhamento de expectativas, porque se calhar cada um leva a sua expectativa. Há a falta de reconhecimento, então eu estou aqui fora do meu horário, a dedicar-me, e a tendência é quem não vai para lá é criticar as ações, porque isto acontece, isto é real, porque não percebem a discussão que houve à volta disso. É o manter a equipa motivada. Como é que eu mantenho estas pessoas que estão aqui motivadas? Às vezes também é não haver um líder designado e todos querem liderar e todos querem dar o seu melhor, com toda a intenção positiva, mas aquilo dá uma confusão enorme. Ou então quando o líder designado está muito focado em si e está muito focado no seu mérito, no seu reconhecimento, em vez de estar focado no todo. Depois gerir o eu e o meu ego e a minha vontade face ao nós do líder e dos membros da equipa, que fazem parte desta equipa. Existe uma tendência natural, pela forma como nós somos ensinados desde pequeninos ao sucesso, aquilo que eu falava no início, a querermos ter protagonismo. Por isso é que nós, quando escutamos alguém, escutamos para nos defender. Sim, mas eu acho que isto, até em casa, nas discussões familiares, acontece sempre. Sim, mas, quando nós dizemos sim, mas, é porque já estamos aqui a vender a nossa ideia. Então, esquecemos muitas vezes de escutar atentamente aquilo que se está a passar e que a outra pessoa nos está a dizer e tentar entrar no mapa dela. Uma outra dificuldade é manter a equipa motivada, já tinha dito, aliás está aqui repetido, o sentimento de esforço, o sentimento de esforço pessoal e profissional, e não existir aqui um sentimento de sucesso, porque parece que tudo aquilo que nós fazemos, se fazemos 10 coisas bem e uma mal, aquilo que as pessoas de fora se vão focar normalmente é na que está mal, porque a nossa tendência, lembram-se o que eu disse acima, é o foco no problema. E nós fazemos isto, eu já vos vou explicar porquê, porque tem tudo a ver com a nossa mente e com a forma como nós trabalhamos. Também existe a sensação de estar sempre em perda precisamente por causa disso, e isto leva a enorme frustração. Então nós pensamos assim, então quais são as características que um líder que está centrado na humanização deve ter? E eu alterei já tinha a minha apresentação feita, mas eu vi entretanto um estudo do Niagara Institute, que é as competências de um líder para 2023. E eu pensei, olha que atual, e é mesmo isto que eu vou pôr, porque isto aplica-se a tudo na liderança. E os líderes humanizados têm uma comunicação inspiracional. E o que é que isto quer dizer? Que comunicam com clareza, comunicam com paixão daquilo que estão a falar. E isto traz inspiração, trazem propósito. Um para quê? Não é o porquê, porque o porquê. Porquê é que fizeste isto assim? A pessoa pensa logo na resposta que vai dar, porque o porquê é altamente julgador. Então, para que é que eu estou a fazer isto? Qual é o objetivo?
E o líder normalmente explica isso. E tem uma visão de futuro, não fica aqui para a semana, para o mês que vem, pensa mais alargado, altera as suas opiniões, consegue ir fazendo diferente. E são pessoas que querem deixar o seu legado. E isto é um convite que eu faço a cada um de vós, que é pensar qual é o vosso legado nesta vida, em cada coisa, porque se calhar na minha família eu tenho um legado, enquanto professor, se for professor eu tenho outro, se for líder de equipas eu tenho outro. Então qual é o meu propósito maior? Como é que eu quero que as pessoas se recordem de mim? E se eu pensar nisto em cada dia da minha vida, quando eu me levanto, eu consigo ser uma melhor pessoa. Porque se calhar há batalhas às quais eu não vou, porque se calhar há discussões que eu não vou e que vou ignorar e que vou passar à frente, que há coisas mais importantes. Então, uma das coisas para um líder humanizado é ter uma comunicação inspiracional. E se numa associação de pais eu fizer isto e me focar no propósito maior e no legado que eu quero deixar, se calhar ajuda muito ao desenvolvimento dessa associação. Os líderes humanizados também criam segurança psicológica, que está tão falado nos tempos de hoje. É muito importante nós mantermos a sanidade mental. Então, o que é isto da segurança psicológica? É permitir que as pessoas deem a sua opinião. Não há opiniões parvas, nem estúpidas, nem de gozo, nem de... mesmo nas associações, porque eu aqui falo muito, porque aqui há muitas vezes está tudo de igual para igual, as expressões a sério. Então, isto acaba por ser quase uma humilhação a quem está a tentar contribuir com toda a sua intenção positiva. Então, este manter a segurança psicológica, é fomentar que nós podemos errar e estamos todos juntos, e que amanhã podemos fazer melhor e até explicar o que esteve por trás daquela intenção e que não foi conseguido e que se vai mudar. É celebrar vitórias na equipa, pequeninas vitórias. É partilhar os erros que cada um já fez para que eles não se repitam, sem medos. Isto cria uma segurança que as pessoas se sentem à vontade para partilhar aquilo que sentem e aquilo que dizem, com toda a vulnerabilidade. Depois, estes líderes mais centrados na humanização e mais humanizados também gerem e promovem a conexão entre as pessoas, e geram relações positivas e de confiança. E como é que isto se faz? Fazem partilhas frequentes, conversam, criam conversas e conexões, fazem partilhas não só daquilo que se está a falar, mas de si, sem problemas. Há muitas pessoas que ainda pensam que em casa eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra. Nós somos só um. Se eu não agir de acordo com a minha essência, se eu não agir de forma congruente, eu vou viver em conflito interno. Então, estes líderes que geram a conexão e a partilha e que se preocupam genuinamente com as pessoas que têm à frente também focam-se nas relações positivas. São consistentes e são congruentes. São e dão o exemplo. Então pensem em casa. A história do telemóvel foi apenas uma, mas eu também posso dizer que não se grita, não é? A gritar. Então, o que é que nós fazemos a cada momento da nossa vida? Porque se eu estiver atenta, atenta a estes pequenos pormenores, eu começo a fazer a transformação na minha vida pessoal, na minha vida profissional, entre os amigos, e não mudo o outro, mas posso influenciar o ambiente onde eu estou, à minha volta. E depois eu sei que sou de finanças, mas um líder humanizado sabe co-criar no seio da equipa. E o que é co-criar? É que 1 mais 1 é igual a 3. E eu sei que sou de finanças, mas digo isto muito convicta, que quando eu tenho uma opinião e tu tens outra opinião, se calhar não é esta nem é esta. E destas nós conseguimos, em vez do sim, mas, isso é interessante, olha, sim, e não percebo esta parte da tua ideia. E o que é que nós podemos fazer aqui diferente? Isto faz-vos sentido fazer isto desta forma? E tantas vezes, isto é tão simples e nós esquecemos, porque estamos muito focados em nós e no querer emitir a nossa opinião. É o modo addicted to being right, é o querer ter razão, querer estar certo. Mas o que é que estes líderes humanizados fazem? Desenvolvem a sua equipa,
e nós também nos podemos desenvolver uns aos outros, mesmo em associativismo e mesmo em voluntariado. Partilham as necessidades individuais de cada um e pensam, se tu gostas mais de fazer isto e em vez daquilo, então lá porque eu sou líder, porque é que eu te vou pôr a fazer isto? Isto, gostas mais disto, tu gostas mais daquilo, então vamos pôr as pessoas a fazer aquilo que elas mais gostam, em que elas são melhores, em que elas se conseguem destacar, potenciar os pontos fortes de cada um. E isto faz com que as pessoas até se sintam mais felizes. Eu não vos disse, mas eu também fiz um MBA em felicidade organizacional, porque eu acredito mesmo que nós conseguimos ser mais felizes no nosso trabalho e nas empresas, e ajuda empresas também a desenvolverem a sua felicidade. Um líder que desenvolve a sua equipa sabe delegar, não tem medo de delegar, não tem medo de, por eu estar a ensinar outros, perder este papel. Não! Antes, pelo contrário, é aquele líder que se mune das melhores pessoas, dos melhores, porque se os outros brilharem, eu também vou brilhar. Portanto, quanto melhores pessoas eu tiver à minha volta, quanto mais eu me rodear de excelência, mais excelente é o nosso trabalho. E dão autonomia às pessoas da equipa. E se elas errarem, lá está. Segurança psicológica não se pune. Boa, já percebeste o que é que aconteceu, vamos fazer melhor. Adotam uma mentalidade que eu não sei se vocês já ouviram falar entre growth mindset e fixed mindset. O mindset fixo são aquelas pessoas que eu sou assim, quem gosta, gosta, quem não gosta, põe de lado. É um mindset fixo. Um mindset de crescimento é quando eu digo, realmente eu posso mudar. Então se eu posso mudar, se eu me posso transformar, embora lá, vamos lá fazer diferente. Então, esta mentalidade de crescimento, de curiosidade, de celebrar o sucesso dos outros, não é? Ainda há muitas pessoas que dizem, sim, aquela pessoa subiu, vende-se. Isto é um mindset fixo. Um mindset de crescimento se ele faz aquilo tão bem, deixa-me lá aprender como é que ele faz, porque se eu valorizo aquilo, eu posso fazer igual. Portanto, tudo isto são coisas que um líder... Quando tem esta mentalidade de crescimento, está em desenvolvimento contínuo. São resilientes e corajosos. Nós vivemos hoje em dia num mundo VUCA, que é um mundo volátil, é um mundo incerto, ou VUCA vem em inglês, é o uncertainty, portanto, nada do que se passa hoje nós sabemos como é que vai ser amanhã, é complexo e ambíguo. E nós vamos vendo isto, o que é válido hoje já não é válido amanhã, então um líder precisa de ser resiliente e ser corajoso. E resiliente, além de ser uma palavra da moda, é importante nós percebermos o que é que isto quer dizer. E na física, o ser resiliente é quando nós temos algo que depois de esticado, pressionado, como é que se diz com o elástico? Agora só me lembro, stress puxado, quando volta à sua posição inicial. E isto é a resiliência, é eu saber que tenho várias coisas a acontecerem, mas não me deixo abater por isso e tenho a coragem e a vontade de continuar e de me manter, não me alterar, não alterar a minha forma de estar, as minhas emoções, perceber-me. E para isso eu preciso de ser criativa, arranjar formas de ver noutras perspectivas, ver outros ângulos e conseguir me transformar. E também precisam de um grande autoconhecimento sobre si. Eu só me consigo transformar se eu me conhecer. E eu conhecer-me, às vezes é duro, não é? Porque é eu conhecer as minhas fragilidades e saber o que é que eu preciso. O facto de eu falar aqui muito à vontade hoje é porque eu era assertiva ou agressiva. Ainda dói, ainda custa, mas é verdade. E, portanto, quanto mais eu expresso isto, mais vontade eu tenho de transformar-me a cada momento. E estes líderes humanizados precisam de se conhecer, precisam de conhecer o que é que está a acontecer com o seu corpo, com as suas emoções, o que é que está a acontecer da forma como eu me comporto, os desprezos que eu faço. O meu não verbal fala o dobro do meu verbal. Portanto, é muito importante eu ter consciência do que está a acontecer comigo a cada momento. E, portanto,
eu não sei se ainda alguém aqui acredita, se alguém acreditar, levanta a mão, que consegue mudar o outro. Eu já estou a dizer aqui que não, mas alguém ainda acredita que consegue mudar o outro? Nós às vezes ainda temos esperança. O tempo muda e tal. Esqueçam. Nós não mudamos ninguém. Nós não mudamos ninguém. As pessoas só mudam quando querem. E eu digo isto muitas vezes. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Até os gêmeos, quando nascem, não nascem os dois ao mesmo tempo, não é? Portanto, nós nascemos sozinhos. Nós podemos arranjar muita gente ao longo da nossa vida para fazer caminhada connosco, mas quando nós temos que partir, também vamos sozinhos. Então, nós não mudamos ninguém. As pessoas é que decidem quando querem mudar. E normalmente ou é pela dor, ou é pelo autoconhecimento. E nessa altura a pessoa decide transformar-se. Não. Na verdade, eu não mudo o outro. Eu posso me transformar a mim. E com isso, influenciar o ambiente à minha volta. Porque se eu chegar ao meu local de trabalho, ou se eu chegar a uma associação de pais depois de um dia que eu tive muito estressante, sim, olá, boa noite, então vamos lá tratar disto, é completamente diferente de eu chegar lá e dizer boa noite, então vamos lá dar o nosso melhor, vamos lá ver o que é que nós trazemos aqui de ideias, vamos ser idiotas, vamos fazer acontecer, e a disposição, e nós conseguimos influenciar o ambiente à nossa volta. Então, a atitude é o que faz a diferença. Eu estou a falar assim, se calhar um bocadinho rápido, porque eu sei que o tempo é curto, temos 1h30. Então, eu agora quero-vos falar um bocadinho destes 4 pilares e como é que eu trabalho normalmente estes 4 pilares e que vocês podem levar para a vossa vida. Como é que isto aconteceu? Então, isto é tudo muito bonito dizer, então eu tenho que manter o meu bem-estar físico, o meu bem-estar emocional, tenho que estar atento ao outro, tenho que falar para o outro como ele precisa e não como eu quero falar. Não, isto é muito complexo. Lá está. Lembram-se da metáfora do avião? Tudo começa em mim. E muitas vezes nós não sabemos por onde é que havemos de começar. Isto é o que aconteceu em mim. Então eu percebi que tinha que trabalhar a minha mente, porque muitas vezes eu penso que tem que ser assim, mas se eu mudar daqui para aqui, eu vou ver outra perspectiva. E aí eu consigo ter uma percepção completamente diferente daquilo que eu faço. Depois perceber como é que o meu corpo reage. Entender as minhas emoções, mas eu estou com raiva, mas será que isto é mesmo raiva? Não, estou com medo. Ui, então isto não é confortável, mas quando eu me conheço e depois perceber a minha parte espiritual, e espiritual não tem que ser shanti-shanti, está bem? Já lá vamos. Já vou partilhar convosco o que é que isto quer dizer. Então, esta metodologia que eu criei, que é o Lead with Heart, baseia-se em 4 pilares: mente, corpo, emoções e espiritualidade. Como é que nós podemos fazer? Mente. Quem é que aqui diz várias vezes e acredita, o cérebro, eu estou-me a boicotar, o meu cérebro está-me a boicotar? Alguém? Sim? Estou a ver aqui uns sims. Pois é, vou-vos dar uma novidade. Ou não? O meu cérebro não me boicota. Nunca. Este menino que está aqui dentro, com 1,5 kg, protege-me a toda a hora. O cérebro tem uma função espetacular, que é, eu vou-te proteger. Eu vou-te proteger a todo o custo. E se tu estás com medo, eu vou-te permitir, eu vou-te permitir que tu te defendas. Então o que é que ele faz? Imaginem, eu estou com medo, e o medo pode ser um medo real, porque tenho um tigre dentro de sabre há milhares de anos atrás de mim ali a correr para me comer, ou eu posso estar numa reunião em que alguém começa a discordar de mim, e eu começo a ficar assim da cor desta camisa, e começo a ficar com raiva e a sentir-me humilhado e a sentir-me desconfortável. Então o que é que o meu cérebro vai dizer? Vai dizer assim, vou-te encharcar em cortisol, neurotransmissores, vou-te encharcar em cortisol para tu partires para a ação. E das 3, uma. Ou tu vais lutar, é o fight, freeze or fly. Ou tu vais congelar, ou tu vais querer fugir dali para fora. Então, nós não fazemos isto de forma consciente. O cérebro faz isto tudo por nós. E por isso é que é importante eu ter esta consciência, para perceber se tenho que mudar de perspectiva. Será que este perigo é real? A mente mente. Eu vou-vos mostrar que a mente mente. Imaginem que vocês estão, eu gosto muito de fazer este exemplo, há vários. Eu posso dizer assim, imaginem que têm a boca, não é melhor não,
porque esta depois de jantar é muito má, mas eu vou dizer, cheia de azeite, que tem assim azeite na boca. E nós parece que ficamos mesmo agoniados porque começamos a imaginar o azeite. Eu vou fazer uma diferente, já disseste. Então, imaginem que estão na cozinha e que têm uma daquelas tábuas de cortar legumes e que tem uma faca que corta muito bem, tipo a que eu usei hoje, que até me cortei. Então, tem uma faca, uma tábua de cozinha branca ou de madeira, a vossa, uma faca que corta muito bem e que tem um limão, daqueles de pele muito fininha, aqueles mesmo suculentos. E imaginem que tem o limão em cima da tábua, que pegam nesta faca que corta muito bem e que vai metade para um lado e metade para o outro. Então, como ele é daqueles bem suculentos, o que vai acontecer é que fica com aquelas gotículas do limão. Agora vocês vão imaginar que estão a pegar numa metade desse limão e que levam à vossa língua e que vão tocar com a língua nesse limão. Tem um giro. Já estou a ver-vos a engolir. O que é que está a acontecer na vossa boca? Escrevam lá. Ou escrevam ou falem, por mim tanto faz. Quem é que tem a boca com saliva? É, não é? Eu vejo a dizer que sim. Não sei se estou a escrever alguma coisa. É verdade. É que o limão não está aqui, pois não? O limão não está aqui. Mas nós imaginamos como se o limão estivesse aqui. Agora imaginem as palavras que são ditas de outra pessoa, como é que eu as imagino, muitas vezes, e como é que eu reajo. A nossa mente mente. E mente como? Mente pela percepção das coisas que eu tenho. Porque se eu percepciono que aquilo é um perigo, o meu cérebro não vai boicotar, ele vai me proteger, da mesma maneira que eu digo assim, vou ao ginásio amanhã de manhã, e estou tão cansada, e ele diz, então para ti, aproxima-te do prazer e foge da dor, então fica aqui. Então é preciso mais do que isto, é preciso eu ter a tal persistência, é preciso eu arranjar um motivo, uma força maior. Não é? Motivação, motivo para a ação. Então, eu preciso de arranjar uma razão maior para me fazer dizer, está tudo certo, eu sei que me estás a proteger, mas eu quero fazer diferente. Não é? E aí vêm outros neurotransmissores, como a dopamina, etc., que nos levava agora aqui a falar muito sobre o assunto. E isto é bom, tanto para os vícios bons como para os vícios maus. Se eu quiser ficar sem fazer nada, dolce fare niente, o que vai acontecer é que quanto menos faço, menos me apetece fazer. E se vocês pensarem numa tarde de domingo em que decidem não fazer nada, chegam ao fim do dia tão cansados de nada fazer. Então, nós precisamos de energia, nós precisamos, é como a bateria do carro, se nós não nos movemos, se nós não pomos o carro a andar, a bateria perde a energia. E, portanto, depois é preciso carregar e demora mais tempo e custa mais. Então, a minha mente mente face ao evento, à minha percepção daquilo que está a acontecer à minha frente. São os tais 3 Fs que eu já vos falei. Então, se eu tenho medo, ansiedade ou stress, o meu corpo e o meu cérebro vai agir em conformidade. A maioria o que importa mesmo refletir aqui é que a maioria dos nossos medos não são verdadeiros. Raramente nós temos medos verdadeiros nos tempos que correm. Nós não andamos na selva, nós não andamos... são medos de humilhação, são medos de não valorização, são medos de nos sentirmos não significantes. Isto é real, acontece a todos nós, não é? Então, isto, quando existe desvalorização numa reunião, e pode acontecer isso numa associação de pais também, quando cada um tem a sua opinião, o que é que acontece? Nós consideramos isto um ataque pessoal e a partir daí está tudo estragado, porque a partir daí o meu cérebro vai me proteger e vai querer dizer que não, defende e leva isto até à última casa. Então eu preciso de quê? Consciência para perceber que isto está a acontecer comigo. Espera, eu já estou aqui a subir de nível e o que eu quero é acalmar. Então é importante eu ter esta consciência para conseguir transformar-me. E isto é possível. Se vocês se lembrarem, eu lembro-me muitas vezes deste evento que aconteceu, que é relativamente recente, mas já foi antes da pandemia. Lembram-se do que aconteceu em Paris, no Bataclan, no atentado? Lembram-se, não foi? E se vocês aí conseguem ver exatamente o que acontece com o nosso cérebro. Medo, pânico, 3 Fs. Fight, freeze or fly. Lutar. Houve aqueles que o instinto foi
pá, vou lutar. E muitos deles não resistiram e morreram, porque foram mesmo atacar, a acharem que conseguiam resolver a situação. O freeze, o fly, foi aqueles que fugiram dali para fora, saltaram pela janela e arranjaram uma fuga possível. E depois houve aqueles que muitas vezes as pessoas dizem que se fingiram de mortos. É impossível eu fingir-me de morta se tiver a minha respiração não vai-me denunciar, não é? Então isto é quando os nossos neurotransmissores, os aceleradores e os mais de relaxamento, vêm todos ao mesmo tempo e eu fico ali tipo a hibernar. Então o meu cérebro está a fazer o quê? A proteger-me. Tu estás aqui, é como se não existisse, estás parado. E nós funcionamos assim, e se percebermos em que circunstâncias é que eu tenho tendência a atacar, em que circunstâncias é que eu tenho tendência a fugir dali para fora, ou a paralisar, pá, nem quero saber disto para nada, isto não é comigo, então eu consigo perceber o que é que está a acontecer comigo a cada momento. Sabem o que é neuroplasticidade? Sim, não? E está tudo certo? Ok. Então, é por isso que eu cá estou também. Então, neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem para criar novas conexões neuronais. Eu imagino muito assim o nosso cérebro, nós temos bilhões de neurónios. E quando um neurónio toca no outro, portanto, a nossa neuroplasticidade faz pelo caminho neuronal. Ou seja, imaginem, nós temos bilhões de neurónios e na cabeça temos mesmo muitos, é tipo uma Via Láctea. O David Eagleman é que fala muito bem disto. Olha, é este livro, se vocês puderem ler, lê-se tão bem. Nota-se, não é? Tenho aqui coisinhos em todo o lado. Chama-se O Cérebro e é do David Eagleman e ele explica isto, apesar de ele ser cientista, ele explica isto de uma forma fabulosa. E então, quando eu tenho um caminho neuronal, vai levar ao meu comportamento, que é quando um neurónio, o rabinho do neurónio toca na cabeça do outro neurónio e assim sucessivamente e faz um caminho que leva também às minhas ações e aos meus comportamentos. Isto visto assim de uma forma muito simples. Então, se eu quero mudar um comportamento, então o meu caminho neuronal deixa de ser este, porque agora eu quero fazer outra coisa e passa a ser outro. Quanto mais coisas e diferentes eu faço, mais caminhos eu tenho. O que é que isso significa? Significa que a minha cabeça, quanto mais iluminada estiver, mais a árvore de Natal tiver, mais fácil é eu ter a flexibilidade para poder agir de uma maneira ou poder agir de outra maneira. Já para não falar que o nosso cérebro vai crescendo até ir perto dos 25 anos e a partir daí depois já não cresce mais. Então, o que é que acontece? Nós dizemos, pronto, agora já não consigo aprender mais. Falso. Nós podemos aprender até morrer. E isto está mais do que provado. O que acontece é que se eu não fizer nada e se me agarrar a esta ideia, eu vou cada vez, o meu cérebro, como já não vai crescendo, vai ter tendência a diminuir, a mirrar. Se eu tenho uma doença neurodegenerativa, por exemplo, Alzheimer, o Alzheimer é tipo uma cola que se cola nas células e que vai crescendo. Se o meu cérebro estiver pouco desenvolvido, se eu tiver pouca neuroplasticidade, se eu fizer poucas coisas, se eu não criar novos caminhos frequentemente, o que vai acontecer é que, como ele já é pequenino, eu imagino isto tipo o Pac-Man, não é? Nhec, vai comendo, chega, a doença desenvolve-se muito rapidamente. Quando eu tenho o meu cérebro mais desenvolvido, é mais difícil a evolução da doença, porque há ali muito mais para... e isto está provado cientificamente, ok? Não sou eu que estou a dizer. É mais difícil de atacar o cérebro todo. Então, como é que nós podemos... O que é isto da neuroplasticidade? A neuroplasticidade tem a ver com a parte cognitiva, tem a ver com a parte da alimentação, tem a ver com a parte do exercício físico, de mindfulness, que é super importante, e fazer coisas de forma diferente. Por exemplo, quem costuma lavar os dentes com a mão direita, por que não agora começar a lavar com a mão esquerda? Vão falhar um bocadinho, algumas vezes, portanto vão devagarinho, mas é tudo possível. Entrar em casa com a mão contrária, usar a chave na mão contrária, tirar o GPS e ir à procura de novos caminhos. Quem se penteia, usar a mão contrária para se pentear. São tudo coisas que nós podemos fazer.
Por exemplo, nós cruzamos os braços sempre da mesma maneira. Se vocês agora cruzarem os braços, cruzem lá os braços. E agora eu digo assim, agora cruzei ao contrário. Olha aqui o nosso cérebro já a pensar, espera lá, como é que é? Então se é esta que está para baixo, esta tem que estar assim, e esta tem que estar... Ui! Sabem o que é que isto significa? É a mesma coisa quando nós fazemos isto. Que temos um polegar por cima. Agora eu digo, ponham o outro polegar por cima, não é fazer assim. É fazer isto e pôr o polegar por cima. O outro polegar por cima. É difícil. Parece uma coisa tão simples e parece que somos... mas como é que eu não consigo fazer isto? Isto não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que eu não tenho a consciência de fazer de forma diferente. E que são pequeninas coisas que eu posso treinar. Porque vocês reparem, quanto mais conexões eu tiver no meu cérebro, também significa que eu posso escolher vários caminhos, várias respostas que eu quero dar às pessoas com quem eu trabalho, várias consciências, a viver o momento presente, o que é que está a acontecer comigo. Então, em vez de dar esta resposta derrompante, espera, calma, eu posso respirar e fazer as coisas de forma diferente. Está bem? A alimentação também é preciso ter algum cuidado, porque é o potenciador do nosso cérebro, o exercício físico, as rotinas, já vos falei, e a aprendizagem constante, nem que seja uma língua por ano. Olha, vou fazer uma língua, ou vou aprender a fazer, olha, dançar, fazer qualquer coisa diferente todos os anos. E nós adultos andamos sempre, estou tão cansado que acabamos por não fazer coisas diferentes. Então o desafio aqui é, esqueçam lá o tão cansado, nós temos muito tempo para descansar um dia. Portanto, vamos a isto. Então, é importantíssimo o líder, e na verdade qualquer pessoa, ter consciência de si, treinar o cérebro e ter ferramentas à sua disposição que o possam ajudar a não se deixar ir pelo primeiro impulso. E se vocês pensarem só nisto para uma associação e para fazerem parte de uma associação, já é meio caminho andado. Mas isto é a parte da mente e, portanto, o cérebro, o que eu queria que vocês tivessem é que o cérebro protege-nos, não nos boicota, é o nosso melhor amigo. A mente mente, portanto é importante eu ter outras perspectivas, porque a verdade é subjetiva, é a minha verdade, não é a nossa verdade, e trabalharmos a nossa neuroplasticidade. Depois, o corpo, que é o segundo pilar desta metodologia, o corpo é o que fala mais verdade. É a comunicação que é involuntária, inconsciente e honesta, a mais honesta de todas. Porque se eu não gosto, eu afasto-me, se eu não, eu aproximo-me do que gosto e afasto-me do que não gosto. E atenção que eu não sou nada fundamentalista, não é por eu estar de braços cruzados que eu estou anti alguma coisa. Não, posso estar de braços cruzados porque estou com frio. A questão é, se alguém está a falar e nós percebermos a linguagem não verbal, primeiro a minha, depois a dos outros, mas se eu perceber e se começarem a estar conscientes do que acontece quando alguém está a falar ou nós estamos a falar ou alguém está a falar para nós, para estarmos aqui focados em nós, alguém está a falar para nós e nós de repente cruzamos os braços, perceber-se quando nós cruzamos, se não foi a fecharmos, o que é que aquela pessoa disse que eu não gostei? E isto ajuda-nos a percebermos a nós e também a percebermos o outro. O nosso corpo fala sem abrir a boca. Vocês veem pessoas na rua que vão cabisbaixas, não é? E vocês dizem que aquela pessoa está triste. Não, aquela pessoa pura e simplesmente pode estar triste ou pode estar muito pouco consciente daquilo que o seu corpo faz. Vocês não veem nenhum, e agora vou ao limite, vocês não veem nenhum cego nos Jogos Olímpicos que acabe de ganhar que não faça isto. Mesmo que ele nunca tenha feito, mesmo que ele nunca tenha visto na sua vida. Nós celebramos como expandimos, vamos a jugular aqui, que era para onde nós morríamos, à amostra, nós estamos expansivos. Então, nos dias em que vocês estiverem tristes e que se sintam assim, experimentem levantar os braços, pôr um sorriso no rosto. Porque isto muda, porque nós somos corpo, mente e emoção e trabalhamos tudo, por isso é que existe o yoga do riso, para as pessoas começarem a rir até começarem a segregar serotonina e dopamina. Então, o nosso corpo, nós podemos brincar com o nosso corpo e pôr-nos assim, se queremos começar a segregar neurotransmissores que nos vão trazer mais felicidade. O nosso corpo não mente. Quando nós não gostamos, nós fechamos. Quando estamos tristes, encolhemos. Quando não gostamos, até temos assim o desdém
ou quando há algum, como eu falei há bocadinho do azeite, se calhar saiu aqui algum nojo. Portanto, nós temos microexpressões e é uma parte fabulosa para nós percebermos como é que comunicamos com o outro e como é que o outro comunica connosco. Então, é importante eu ter consciência de como é que eu ajo com o meu corpo, porque eu comunico-me a toda a hora. E depois, no fim, eu dou-vos o meu site. Vocês forem ao meu site, podem descarregar um e-book que lá está, em que eu falo precisamente dos 7 passos, de como eu me comunico. Eu comunico-me sempre, desde a forma como eu cumprimento os meus vizinhos, ou a pessoa que acorda ao meu lado, a forma como eu, a todo momento, comunico, faz a diferença e faz com que as pessoas percebam quem sou eu. Então, é importante eu ser congruente, não é andar assim, tipo pateta alegre, como eu digo, a rir-me para toda a gente, mas ser genuíno, olhar para o melhor que há nos outros e dar o nosso melhor sorriso e a nossa empatia. E ao sermos autênticos e causamos impacto no outro pela positiva. Está bem? E às vezes mais vale sermos honestos quando não gostamos de alguma coisa e dizer, olha, eu não gostei disto que se passou entre nós, como é que nós podemos melhorar isto, visto que temos que trabalhar em conjunto, por exemplo. E quanto mais verdadeiros nós somos, mais exemplo damos à nossa volta. E também acabamos por praticar isto em casa. E damos o exemplo aos nossos filhos. Portanto, também é uma parte importante. Então aqui, não se esqueçam de uma coisa, o corpo fala a toda a hora. Se eu não me cuido e se eu tenho um ar desleixado, como é que eu vou ser capaz de cuidar de alguém? Então ter cuidado na forma como eu... Não é termos que de repente ser todos fit, não é isso, não é por aí. É o cuidar, a forma como eu me apresento, a forma, o exemplo que eu quero dar. Como é que eu cuido das minhas mãos, como é que eu cuido do meu cabelo, como é que eu cuido das roupas. Porque ninguém vai ver. Claro que vai ver. As pessoas têm olhos na cara, se nós vemos nos outros, os outros também veem em nós. Então, se não demonstrares cuidar de ti, como é que tu vais conseguir cuidar do outro? Então, o que é que eu quero que vocês retenham aqui no pilar corpo? O corpo não mente, a nossa comunicação é involuntária. Comunicamos a toda a hora. E a minha imagem causa impacto no outro. Portanto, qual é a imagem que eu quero passar? Faltam 2 pilares, mais 5 minutos para cada pilar. E depois calma para vocês fazerem perguntas. Então, terceiro pilar, emoções. É muito importante eu perceber quais são as emoções que eu tenho a cada momento. E perceber qual é a associação de emoções e qual é aqui o grau de cada emoção. Vocês imaginem, eu posso ter eu posso ter 2 emoções em conjunto, por exemplo, eu posso ter raiva e medo. Se a minha raiva estiver muito elevada e o meu medo estiver mais baixo, o que é que vai acontecer? Eu vou atacar. Porque a minha raiva é grande, o meu medo é pouco e, portanto, eu vou atacar. Se a minha raiva for existir, mas o meu medo for maior do que a minha raiva, eu vou-me fechar. Então, se eu não perceber o que se passa comigo a cada momento, eu também não vou conseguir reconhecer estas emoções no outro. Então, um líder também precisa de trabalhar as suas emoções, para se conhecer, para perceber o nível, a intensidade com que as minhas emoções trabalham, para perceber o que é que eu faço a cada momento, o que é que está a acontecer comigo. Então, este é um processo que me permite, ao conhecer-me, eu ganhar mais inteligência emocional e conseguir ter esta consciência de como é que eu estou a fazer e de como é que eu quero fazer daqui para a frente. Sim? Isto se calhar é too much information, assim tudo de repente. Estão a acompanhar? Sim? Ok. Então,
Emoções, perceber o que é que eu sinto a cada momento, em termos de intensidade. Ter a consciência do que eu sinto, entender o que é que eu estou a sentir, gerir, porque às vezes eu estou a sentir isto, mas eu nem entendo bem o que é que se está a passar. E estou depressivo. Eu hoje estou muito depressivo. O que é isto especificamente? Sei lá, estou depressivo. Está bem, mas como é que isto se manifesta? E a pessoa não sabe dizer. É a palavra. Então é importante, olha, para mim estar depressivo olha, estou triste, apetece-me não falar, não me apetece falar, apetece-me estar quieto. Ok, então eu estou a mostrar evidências do que é isto, perceber o que é que acontece comigo. Por exemplo, para mim, ter umas férias relaxadas é tudo menos estar de papo para o ar, eu não conseguia, para mim isto seria impensável. E há pessoas para quem isto é essencial. E eu tenho que estar em atividade para conseguir descansar. Nós não somos todos iguais. Portanto, nós precisamos de perceber o que é que sentimos e de saber o que é que queremos. E identificar, depois de eu perceber o que é que se está a passar comigo, eu tenho mais facilidade em entender estas mesmas emoções no outro. Ok? E finalmente, vamos ao último pilar, que é a espiritualidade. Então vamos começar por o que é que não é espiritualidade, está bem? Então, não é religião, não é, pode ser, mas não é, pode ser para algumas pessoas. Não é seita, não é viver a vida toda em estado zen, não é nada disso. Não é viver sem recursos ou sem dinheiro e ter que viver na pobreza. Esqueçam lá isto, nós temos direito a tudo aquilo que nós quisermos na nossa vida. Então, o que é espiritualidade? É existir e valorizar esta existência que é uma dádiva, que é a nossa vida. É valorizar a minha vida. É procurar as respostas dentro de mim, mais do que andar a procurar cá fora como é que é e comparar-me. Não, é perceber o que é que eu preciso a cada momento. Viver com a consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu quero ser e do que é que eu quero ter para ser este tipo de pessoa. Nós não somos todos assim, já vos vou explicar agora um bocadinho, já no próximo slide. É importante eu ter um propósito de vida. Há muitas pessoas que têm até... entram mais facilmente em burnouts e em depressões, porque às vezes existem vários fatores, mas um deles é quando não existe um propósito de vida. Nós vamos vivendo o dia a dia em piloto automático e não percebemos o que é que andamos cá a fazer. E de repente dá-nos assim, agora olha, tenho esta idade e agora já percebi, estou farta do que faço, agora não sei o que é de fazer. Então se eu conseguir atempadamente perceber, e se calhar as nossas crianças também deviam perceber isto, que é desde pequenino, qual é o propósito? O que é que eu quero ser? Que legado é que eu quero deixar? E isto é o mais importante da vida. Porque a vida passa e não escolhe a altura em que acaba. Nós não sabemos. Nós temos a tendência, e o nosso cérebro protege-nos isso, a pensar que isto é infinito. É só aos outros. E depois, quando for velhinha, isto vai acontecer. Não é assim. Não tem que ser assim. E é bom que nós aproveitemos e valorizemos realmente aquilo que é importante. Muitas vezes ficamos em quesílias e chateados com este, com aquele, e a pensar o foco no negativo, porque fez isto. E o que é que as pessoas têm de bom? Não é? Então, o que é que eu quero? E que marca é que eu quero deixar sobre mim, em cada pessoa que se cruza comigo? O que é que eu quero fazer para usufruir da vida? E estas perguntas, que parecem muito filosóficas e que nós valorizamos pouco, são muito importantes, porque há coisas que eu não consigo transformar. Eu não consegui transformar a deficiência do meu filho, mas eu consegui aceitar e arranjar formas de viver com aquilo, e fartamos de viajar e de fazer coisas para valorizar e aproveitar a vida. Era aquilo que eu vos disse, morra Marte, morra farto. Então, o que é que eu quero fazer para ser a pessoa feliz que eu sou? Então, eu tenho o meu objetivo, eu tenho o meu bem maior. A maioria das pessoas pensa, o que é que eu quero ter? O que é que eu quero ter? Eu quero ter aquele emprego, eu quero ter aquela família, eu quero ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro para me sentir seguro. Eu quero ter, como é que se diz, reconhecimento, status. Eu quero ter. E depois pensam o seguinte, então o que é que eu tenho que fazer para vir a ser essa pessoa? E o raciocínio, para nós sermos mais felizes, convém ser ao contrário.
Então, quem é que eu quero ser? Epá, eu quero ser uma pessoa inspiradora para os outros. Eu quero fazer a diferença na vida de cada pessoa que se cruze comigo. Eu quero ajudar as pessoas a ficarem mais felizes, a viverem de forma mais completa. Então, o que é que eu tenho que fazer para ter este mundo à minha volta? Percebem a diferença? Será que eu quero ter ou eu quero ser? Então, se eu quero ser, o que é que eu tenho que fazer para ter este mundo que eu quero? Porque se eu pensar no que é que eu quero ter o carro, o emprego, tudo, quando isto acaba eu perco o meu propósito, porque não está ali a minha essência. Então, tudo isto, e também no associativismo, é aquilo que nós precisamos, muitas vezes, para nos transformar. E é aquilo que nós precisamos para dar um propósito ainda maior àquilo que fazemos. Fazer com amor, fazer com paixão, dando o nosso exemplo. E isto é aquilo que eu vos digo. Que legado é que eu quero deixar? Quem é que eu quero ser no resto da vida que eu tenho à minha frente? Se nós pensarmos assim, é tão mais fácil sermos mais felizes. Sim? Daí esta metodologia que eu criei, porque na verdade a regra de ouro é que tudo começa em mim. E não fiquem tristes quando não conseguem à primeira, porque nós, para apreendermos qualquer nova competência, passamos por 4 fases. A primeira, isto é assim só, para não ficarem tristes quando não conseguem fazer uma coisa. Incompetência inconsciente. O que é isto? Eu não sei que não sei. Epá, eu não sei que vivia em piloto automático. Olha, eu não sabia que pensava nisto do ser, ter, do ser, fazer e ter, ou ter, fazer e ser. Né? Pá, nunca tinha pensado nisto. Eu não sei que não sei. Eu tenho uma incompetência. Eu não sei que chego sisudo ao meu trabalho todos os dias. Portanto, eu nem tenho esta consciência. Eu não sei que não sei conduzir, ou não sei que não sei atravessar a rua porque sou levado. Portanto, estou numa incompetência inconsciente. A fase seguinte é, então agora eu tenho uma incompetência consciente. Pois é, eu agora já sei que não estou a cuidar de mim. Então, eu já sei que tenho esta incompetência de forma consciente. Então, eu já sei que não sei conduzir o carro dos meus pais, porque aquilo são só pedais, não é? Ou que não sei atravessar a rua, porque isto é muito difícil. Eu já sei que tenho esta incompetência, então é incompetência consciente. Portanto, incompetência consciente, e a fase seguinte é, eu aprendi a conduzir. Competência consciente, eu sei que tenho que olhar para o espelho, para este, depois tenho que olhar para os do lado, depois tenho que olhar tenho que pôr o cinto, tenho que fazer o pisca, tenho que olhar, tenho que destravar o carro, a embreagem, agora já sei conduzir, eu tenho aqui a competência consciente, eu já sei atravessar a estrada, tenho que olhar para um lado e depois para o outro. Isto é a minha competência consciente, que é, eu vou passar a fazer diferente. Eu vou ter a consciência que quero ir ao ginásio e vou ter aqui um papel todos os dias de manhã que me diz a importância de eu ir ao ginásio. Eu tenho esta competência consciente e faço isto com muito carinho, até que há um dia em que eu já estou na competência inconsciente. Eu vou conduzir a falar com este e com o outro, eu vou atravessar a rua na diagonal a correr. Tudo isto é quando eu já estou em piloto automático. Até que de repente vou para a Inglaterra, quero atravessar a rua e eu para tudo, porque tenho que olhar para o lado contrário. Então eu volto aonde? À competência consciente, porque senão sou atropelado. Portanto, eu já sei fazer as coisas, mas tenho que voltar a fazer tudo com muito, muito, muito jeitinho. Então, quando vocês quiserem alterar alguma competência em vós, sejam gentis, porque nós passamos por várias fases e é preciso persistência até conseguirmos. Tudo isto que eu vos acabei de dizer, na minha perspectiva, aplica-se é não só, mas também aquilo que se aplica ao associativismo e à parte de nós nos envolvermos com outras pessoas diferentes de nós, num ambiente completamente diferente, que são os vários pais todos a quererem lutar pelo bem-estar dos seus filhos, todos com uma intenção muito positiva. Então vamos valorizar cada um. E era isto que eu vos trouxe, e agora ainda temos aqui algum tempo. Questões que tenham. E desculpem se me estiquei, eu perco-me muito nestes temas. Obrigado, Carla. Acho que foi excelente a exposição
Eu realmente tenho aqui algumas questões. Vamos tentar alocá-las aqui num tempo um pouco mais resumido. Eu ia pôr a primeiro, que é o seguinte: tenho aqui, no fundo, o que é ser líder e que competências são necessárias para ser um bom líder. Olha, tudo aquilo que eu disse até agora e que está ali naquele slide, não é? Naquele que eu passei lá atrás, as competências do líder, é, acima de tudo, ser humano, ser uma pessoa que trata as outras pessoas com respeito, sempre que o respeito é uma coisa muito subjetiva, mas é respeitar cada ser que aparece à minha frente. E tratá-lo com dignidade, tratá-lo de forma a que ele se sinta com significância, que se sinta uma pessoa respeitada, que se sinta uma pessoa válida perante tudo aquilo que faz. E as competências, eu acho que acabei por dizer todas aquelas que partilhei convosco, que tinha que voltar aqui, porque as competências são complexas, ou seja, são, acima de tudo, eu acho que se nós formos verdadeiros e congruentes e agirmos com essência, nós estamos sempre a tempo de voltar atrás. E se a outra pessoa não gosta e se tem o à vontade e a segurança psicológica para me dizer assim, olha, eu não gostei, eu não gostei disto que tu me fizeste, eu souber aceitar a crítica, mesmo que a minha tendência às vezes seja responder dar um passo atrás, não responder logo, respirar e dar importância à pessoa que está à nossa frente. Muito bem. Entrando aqui um pouco dentro da área que tentaste também fazer ao longo da exposição, não é? Da parte das associações, há aqui uma pergunta em que perguntou o que é a inteligência emocional e como posso desenvolvê-la. E depois, numa segunda fase, qual a importância da liderança e da inteligência emocional para os mesmos dirigentes associativos. O que é que podes dizer relativamente a isto? Inteligência emocional não é mais do que eu conhecer as minhas emoções, ter um autoconhecimento muito grande sobre mim, entender o que se passa comigo, saber gerir as minhas emoções, era aquilo que eu estava, portanto, saber entender o que se está a passar, reconhecer o que é que se está a passar comigo e saber gerir. Não é só agora estou com raiva e vou largar o fel. Não. É importante eu saber gerir as minhas emoções e perceber que às vezes não é um campo de batalha, é a minha perspectiva. Então, mudar um bocadinho se eu me conhecer, se eu souber lidar com o stress, ainda há pessoas que dizem que o stress é uma coisa muito má, o stress salva-nos, não é? Porque se eu não tivesse stress, morria. Nem sequer passava pelo stress, é logo... Portanto, e tudo isto acontece com motivos. Se eu me conhecer e se eu perceber, estou a entrar aqui na headline, estou a entrar aqui em esforço demais para mim, saber parar. Metáfora do avião, cuidar de mim antes de cuidar dos outros, antes de querer dar mais de mim aos outros. Então aqui eu digo que é fundamental termos inteligência emocional. Não é só a inteligência, o coeficiente de inteligência é cognitiva, mas sim também a emocional, que hoje, tal como eu disse logo desde o início, é muito mais importante. É o mais importante. É nós sabermos manter relações. O mundo já não é o que era. Nós chegámos de repente todos fechados em casa numa pandemia, sem toque, sem afeto, sem muita gente a sofrer sozinha. Muita gente a sofrer sozinha. Portanto, se nós soubermos pedir ajuda, faz parte da inteligência emocional. Muito bem, muito bem. Olha, portanto, pela exposição que fizeste, obviamente que percebemos que é possível trabalhar e desenvolver estratégias para motivar as equipas em contexto educativo, não é? Percebemos isso, também noutros contextos, como é óbvio. Agora, aqui a pergunta que tenho é como otimizar as decisões dos dirigentes associativos e dos pais. Ou seja, como desculpa, estou a ouvir. Como otimizar essas decisões, tanto dos dirigentes associativos e dos pais. Olha, eu acho que, acima de tudo, e eu sei o que é estar numa associação de pais e nós puxamos todos a brasa à nossa sardinha, digamos assim, porque temos todos a intenção positiva. Mas eu volto a dizer uma coisa. Escutar. Fazer perguntas para as quais nós não temos resposta. Porque a maioria das vezes nós somos
os melhores Steven Spielberg aqui do mundo, não é? Porque nós começamos a fazer os nossos filmes, e se o nosso filme muitas vezes é que nos estão a atacar, eu só vou ver coisas más e pôr o foco no negativo. Então eu acho que é muito importante nós conseguirmos pôr o foco no positivo e conseguirmos fazer perguntas antes de julgar, dizer assim, calma, o que é que te leva a dizer isso? Para que é que serve esta informação? O que é que nós podemos fazer diferente? Haver abertura, haver honestidade, autenticidade é fundamental para as pessoas se entenderem. Caramba, nós somos seres com uma inteligência, nós somos dos seres que têm inteligência, emoções, então aprender a gerir isto é levar o melhor que nós temos para aquelas pessoas que estão à nossa frente. E eu costumo dizer uma coisa, e é uma frase que as pessoas gostam muito, eu já a ouvi várias vezes, as pessoas não nos fazem coisas, as pessoas fazem coisas, nós é que reagimos. E acho que isto diz muito sobre o associativismo. As pessoas estão a fazer coisas, estão a dar a sua melhor. Nós é que reagimos. Ok, gostava também de deixar só aqui duas questões que eu apanhei no bate-papo. Não são questões, não são reflexões ou são aproximações àquilo que tu disseste. E uma diz assim, a vulnerabilidade aproxima-me. E depois, por outra, há fazer projetos como se fosse viver para sempre. É estar preparado para morrer amanhã. Não sei se tens algum comentário a fazer a estas duas afirmações. Olha, eu costumo dizer que se eu morresse hoje, morria feliz, porque senti que fui a pessoa que eu quis ser, sinto que fui uma boa mãe, sinto que fui uma boa filha, sinto que tudo o que faço na vida é com muita paixão e com muito amor. Claro que tenho os meus momentos e tenho as minhas emoções menos boas. E, na verdade, essa frase que tu disseste, que a vulnerabilidade aproxima-nos, claro que sim. Nós é que temos a mania de pensar que nos afasta e que as pessoas nos vão atacar porque estás... Não. Quando nós estamos a ver alguém a falar de coração e aqueles palestrantes que falam para milhares de pessoas e que demonstram as dificuldades que têm, nós admiramos muito mais essas pessoas. É preciso coragem, como diz a Brené Brown, é preciso coragem para sermos vulneráveis, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, toda a gente fazia. Agora, se eu me aceito, e há aqui uma coisa que eu também gosto de dizer e que por acaso não disse ao longo da apresentação, há coisas que nós temos que aceitar que não mudam. E isso não quer dizer resignar. Nós, muitas vezes, tendemos a pensar que se eu tenho que aceitar é porque me estou a resignar. Não. Então eu posso mostrar a minha vulnerabilidade, a dizer, epá, custa-me imenso a aceitar isto, mas eu sei que eu não consigo transformar. Então eu aceito. Vou arranjar formas, não me vou resignar, vou arranjar formas de viver a aceitar isto de forma verdadeira. Então tem tudo a ver com isso. E vivemos muito mais felizes. É fazer aquilo que nós temos. Olha, uma coisa que as pessoas esquecem de dizer tanto é: esta ação que tu tiveste foi muito importante para mim. Obrigada por aquilo que tu fizeste por mim. Gosto muito de ti. Eu amo-te. Aos pais, às pessoas que são nossas... Eu digo isto aos meus amigos, eles já sabem. Portanto, isto são coisas que nós devemos dizer, porque nós partimos do pressuposto que as pessoas já sabem e as pessoas só sabem aquilo que lhes é dito. O resto são julgamentos. Muito bem. Olha, e tentando aqui também, porque temos aí mais umas surpresas, não sou eu a revelá-las, não é? Vou-te deixar uma última questão que apareceu aqui no bate-papo, no que diz: sou representante de pais e sinto imensa dificuldade em que os outros pais sejam mais participativos. O que fazer para conseguir? Tens a fórmula? Estou a ver aqui a pergunta da Susana. Então é assim, nós não mudamos o outro. Nós podemos influenciar o ambiente à nossa volta. E às vezes é arranjar estratégias, fazer perguntas, pedir sugestões. E acho que o que é importante é precisamente isso, que é sermos sinceros e dizer, às vezes basta dizer às pessoas, olha, eu sinto que nós não estamos todos a participar, se estamos todos fora de casa, aqui não estamos com a nossa família, estamos aqui, vamos dar o melhor de nós. Então qual é o melhor de cada um de nós?
E às vezes verbalizar isto ajuda a que também todos sejam mais participativos e assumam esse compromisso. Sim, senhor. Olha, Carla, eu antes de passar ao Alberto para ver se tem mais alguma questão para ti, eu vou-te dizer muito obrigado por esta ação. Foi muito importante para mim também. Obrigada eu, foi um gosto enorme e também foi um gosto que vocês tenham participado. Eu tenho aqui mais um slide que eu gostava de vos mostrar, que é este. Eu normalmente eu acho que eu puxo a palavra, eu passo a palavra que nos ajuda a influenciar o ambiente onde estamos. E, portanto, vocês podem me encontrar, eu depois posso-vos deixar aqui o meu link e se quiserem deixar um comentário, que eu sei que isto depois vai ser público, que a Marta vai partilhar, se quiserem deixar um comentário na minha página, eu agradeço, porque é assim que nós conseguimos chegar a mais e mais pessoas. Obrigada. Obrigada por me permitirem estar aqui a fazer aquilo que eu gosto e poder partilhar aquilo que eu sinto que é importante. Obrigada mesmo. Oh, Carla, eu sou conhecido por ser um bocadinho provocador na forma como, obviamente, interpelo os nossos convidados e da forma como, de alguma forma, os tento inquietar também. Estamos a falar para um contexto de associações pais, estamos a falar num contexto de um movimento 100% voluntário e muitas vezes também dizemos, e como essência principal das associações pais, que são mediadores de conflito que se instalam na escola, entre os diversos componentes, e eu agora pergunto, e onde é que fica a liderança das associações pais para efetivamente essa mediação ser real? Não... Olha, uma das características do líder é dar o exemplo. Então, se eu vou mediar conflitos, é importante que eu seja a primeira a liderar-me a mim e a liderar as minhas emoções e a relembrar nestas reuniões que se nós queremos liderar conflitos temos que dar o exemplo. E então fazermos as tais perguntas e saber a opinião de cada pessoa. Dar significância a cada opinião, porque a nossa tendência normal numa associação também, em que quando se começa a dar opinião, só se ouve as críticas, em vez de irmos buscar o melhor que há naquilo que cada pessoa diz. Se nós formos buscar o melhor, lembram-se do 1 mais 1 igual a 3, que eu disse ali atrás, então é isto, se eu for buscar o melhor de cada pessoa, e nós dizemos o que é que nós podemos, vamos tentar aproveitar alguma coisa que cada pessoa diz. Se nós pudermos ir buscar o melhor de cada um, se calhar ajuda, porque se estamos ali para gerir conflitos, então vamos dar um exemplo. E é isto que é liderança. É nós termos a capacidade de, mesmo que não sejamos nós o organizador da reunião, sermos capazes de estarmos ali todos a trabalhar em equipa. Porque esta é uma das características do líder. Era o que eu diria, Alberto. Eu não resisto e o Fernando e a Marta vão deixar colocar aqui mais uma provocaçãozinha. Que tem a ver, o ciclo destes webinars nós chamamos-lhe Escola Comunidade Educativa. Eu percebo isso e da existência desse líder, mas nós na comunidade educativa coexistimos com várias lideranças. Uhum. Coexistimos com a liderança da parte docente, coexistimos com a liderança da parte da tutela, coexistimos com a liderança da parte das autarquias, coexistimos com uma tentativa de liderança da parte das associações de pais, e agora como é que conseguimos compatibilizar isso tudo naquilo que queremos que seja uma verdadeira comunidade educativa, onde todos têm que coexistir em prol de um objetivo que se quer comum. Esse objetivo comum é o propósito, certo? Se nós Sim. pensarmos nisto como propósito e na visão onde nada se consegue sem propósito e sem visão. Então tem que haver diretrizes, os pilares são essenciais para nós percebermos qual é o nosso rumo. Porque se nós não tivermos, e isto é como em qualquer empresa, que é assim, se eu não tiver muito claro aquilo que eu quero fazer e onde é que eu quero estar
daqui a não sei quanto tempo e não tiver nenhuma visão de futuro, o que vai acontecer é que cada um vai estar a puxar a brasa à sua sardinha, cada um desses polos. Mas a nossa vida é isso mesmo. A nossa vida é isto mesmo. Então nós temos que pensar o que é que nós queremos ser. E nós temos que pensar onde é que esta escola está inserida e qual é o objetivo maior. E se estamos de acordo com esses valores, estamos indo. E se estamos indo, vamos todos rumar para o mesmo sítio. Agora, não faz sentido, e isto é aquilo que eu costumo dizer, se eu sou vegetariana, não vou trabalhar num talho. Se eu não me enquadro naqueles valores e naquela visão e naquele propósito, então eu não estou lá a fazer nada senão boicotar. E eu nestas coisas sou muito transparente. Eu tenho que ser congruente comigo. Então, obviamente que na nossa vida nós às vezes temos que tomar decisões com aquelas que vão contra a minha... em termos empresariais, por exemplo, eu tenho que tomar decisões que às vezes vão contra aquilo que eu mais quero. Mas eu sei que o meu caminho está traçado e que é em direção àquilo. E que nós às vezes temos que fazer coisas que vamos ter que ir contornando. Então, é importante haver um propósito, uma visão, e estarmos todos a caminhar e, quando há dúvidas, pensar qual é o propósito e a visão que nós estamos a seguir. E se alguém nessas reuniões lembrar, espera, qual é o propósito, onde é que nós vamos querer estar, para que é que nós estamos a trabalhar, saímos do ego para ir para o maior, para o propósito maior. E isto é sempre aquilo que eu sugiro. E às vezes é preciso realinhar. E diria que ninguém é superior a ninguém nesse caminho, não é? Claro que não. Quer dizer, vamos lá ver, há estratégias maiores, sim, em que o que está a acontecer agora, nomeadamente com professores, é nós não concordamos com o que está a acontecer e, portanto, não queremos estar aqui porque os nossos valores não são estes e não é esta a visão que nós temos. E nós temos o direito a isso, não é? Que é o que está a acontecer agora com esta transformação toda e com estas greves e com esta manifestação toda que está a acontecer. Uma tentativa de mudança de paradigma, não é? Da própria escola. Exatamente. Portanto, eu acho que acima de tudo nós temos que perceber, mais do que o meu desejo individual, é onde é que eu quero estar, para onde é que eu estou a caminhar, qual é a identidade desta instituição e qual é o caminho que nós queremos. E, na dúvida, pensar sempre no bem maior. Muito bem. Subscrevo inteiramente. Muito bem. Marta, Fernando, devolvo-vos a palavra. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, mais uma excelente iniciativa, mais uma excelente partilha. Obrigado, Carla. De nada, foi um gosto. Passarmos aqui a uma surpresa que já tinha comentado, que nós já tínhamos comentado, que temos para ti. Deixa-me só deixar aqui um agradecimento muito especial a todos os que têm estado connosco esta já hora e meia, obviamente aos nossos convidados, aos nossos pais, técnicos, educadores, alunos e obviamente aos nossos dirigentes associativos dos vários pontos do país. Sem dúvida nenhuma, isto não se faria sem vocês todos. E a vocês, nós, em nome, obviamente, desta equipa, agradecemos a vossa presença. Também, obviamente, um agradecimento especial aos nossos parceiros, ao nosso município de São Brás de Alportel, bem como também ao nosso agrupamento de escolas José Belchior Viegas. Carla, antes de passar então à surpresa, queria só uma breve mensagem, mensagem de como foi esta sessão para ti, sem dúvida nenhuma. Muito breve mensagem. Foi um momento de partilha que foi genuína e que foi de acordo com aquilo que eu acredito e que é a minha paixão, é precisamente esta, é poder transmitir aquilo que eu acho que é útil para cada um. Muito bem. Muito bem. Foi breve. Assim, aprenda, Alberto. Pronto, esta não era para ser dita. Posso pôr aqui o meu link para as pessoas saberem o meu contacto aqui no bate-papo? Sim, sem dúvida é isso que eu ia pedir a seguir, antes da surpresa. Então, aproveitando, enquanto a Carla põe ali os seus contactos, que estejam à vontade, exatamente. É só um. Então é assim,
quem nos acompanha há 2 anos, e já lá vão, hoje faz 25 webinars, sabe que normalmente temos sempre reservado uma surpresa para o nosso orador. E hoje é a vez da Carla. Pronto. A Associação de Pais é conhecida por ter ideias fora da caixa. E iniciámos noutro contexto os webinars convidando uma artista e lançámos-lhe um desafio, que ela aceitou logo assim e disse presente. Quando junta uma folha de papel, um lápis, 60 minutos e o gosto de transformar uma pessoa em boneco e de forma carinhosa, segundo as palavras dela, e que nós concordamos, o resultado é um desenho. Por isso, se isto não me falha, Carla, esta és tu, de forma muito carinhosa, que a Lili Barros, a nossa artista residente, fez para ti durante esta sessão. Ai, muito obrigada, eu quero isto, quero sim senhora, muito obrigada. Nós vamos enviar... Gosto da borboleta. O pormenor da borboleta está maravilhoso, muito obrigada. Eu não sei, Lili, estás por aí? Foi um prazer, estou por aqui, foi um prazer, Carla, muito obrigada pelas tuas palavras. A mim, particularmente, acrescentou-me muito e foi com mais carinho ainda que eu fiz este desenho. Está bem? Ai, muito obrigada, Lili. Ora, essa, foi um prazer. Prontos. Este foi um miminho fofinho, prontos, que queremos sempre deixar. Renovo, obviamente, o agradecimento ao Fernando e ao Alberto, que me acompanham neste ciclo, à Lili também. É um privilégio trabalhar com os três, porque também sem vocês este projeto não tinha esta especificidade de sermos uma equipa, mas também sermos uma família. E obviamente fico sem palavras, sempre no fim, é normal, mas mensalmente voltamos, o devemos a todos os que estão ainda deste lado. A todos, a cada um de vocês, um enorme obrigado de coração por nos acompanharem neste projeto. E para fechar, convido-vos desde já a marcarem na vossa agenda, dia 9 de março, voltamos para uma próxima sessão. E vamos trazer, porque obviamente isto é a comunidade educativa, vamos trazer o secretário-geral da Federação Nacional de Educação, João Dias da Silva. Por isso, sintam-se convidados para esta que é a nossa, vossa sala de estar às quintas-feiras, todos os meses, para falarmos um bocadinho sobre escola, um bocadinho sobre comunidade educativa. Bem-ajam. Carla, foi um prazer enorme ter-te connosco. A todos vocês, muito obrigado. Tenham muita saúde e continuemos, acima de tudo, ser esta aldeia para educar uma criança. Muito obrigado e espero-vos ver no dia 9 de março. Obrigada.